A paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje nós vamos fazer um panorama bíblico do livro de Esther. Informações básicas: o autor talvez seja Mordecai, né, tá? Ou alguém desconhecido. Não se sabe bem ao certo quem foi que escreveu o livro. A data aproximada é entre 465 a 450 a.C. E o local, né, esse é um daqueles livros que um dos poucos livros que não se passa na Palestina, em Israel, né, nem numa peregrinação, mas ele se passa na Pérsia. E as fontes é o livro das Crônicas da Pérsia, livro dos Feitos Memoráveis e livro dos Reis da Média e da Pérsia. O alvo é descrever a história também, é um livro histórico. E o versículo-chave é Esther, capítulo 4 e verso 14. E a palavra-chave é a soberania. O livro de Esther ele é um livro bem curioso, a gente vai aprender um fato bem importante sobre esse livro. Então, Neemias, Esther e Esdras são personagens que marcam a história de Israel no período pós-exílio. Então, os irmãos que já viram o panorama de Esdras e Neemias vai ver que eu comento disso nesses panoramas. Então, é muito enfático no pós-exílio, né? Quando começa a saída, né, o retorno do povo, esses três livros eles relatam bem essa história. Eles não são não somente então esses três nomes, né, são três nomes de três personagens importantes no Antigo Testamento. Eles faziam parte do povo no exílio e exerceram um papel importante na preservação e no retorno da nação para a terra natal. Então esses três, né, falando ainda dos três, foram pessoas com formação diferenciada, que viveram em contextos distintos, porém a serviço de Deus. A nobre Esther, então, ela arriscou a sua própria vida ao perceber o que estava em jogo. Então, ela fez de bom grado o que poderia ter sido uma manobra mortal, né? Que enfrentou o segundo no comando do reino, do seu marido, né, o Amã. Então, já num tema aqui introdutório, então Neemias não, Esther, né? Esther ela enfrenta Amã, que era o segundo, era como se fosse o vice-rei, né, o vice-presidente da Pérsia, que era Amã. E ela provou ser uma sábia e muito digna adversária. Ainda assim, percebendo humilde e respeitosa a posição de seu marido e rei. Então, Esther, ela tinha um inimigo, assim como os judeus tinham o inimigo que era Amã, e ela vence Amã com sabedoria, né? Não com enfrentamento, né? Fica até uma questão aqui de aplicação também, né? Principais personagens, e esse aqui é uma das curiosidades desse livro bem importantes. Eu coloco aqui Deus, mas entre parênteses eu coloco não é mencionado Deus, mas há uma atuação. Então esse é o único livro da Bíblia que não tem o nome, né, o título, que não é nome, é um título, Deus, né, é o título Deus. Não tem. Mas nós vemos ao ler o livro a atuação de Deus. Então, as principais personagens, então Deus não é mencionado, mas Deus, ele está na história. Esther, Mordecai ou Mardoqueu, vai depender muito da versão, né? Amã, Xerxes ou Assuero também, né? Depende também da versão, e Vasti. O esboço, então, no capítulo 1, o banquete do rei Assuero. Capítulo 2, verso 2 a 18, né, Esther na casa do rei. No capítulo 3, Mordecai recusa-se a curvar diante de Amã, que aí começa esse problema entre os dois, né, os povos. No capítulo 4, a consternação dos judeus. No capítulo 5 e 6, Amã planeja matar Mordecai,
mas no final tem que honrá-lo, né? É bem interessante. No capítulo 7, Esther pede para o rei poupar seu povo. No capítulo 8 e 9, verso 19, o rei permite que os judeus se defendam. E a festa do Purim, nós vamos comentar mais sobre essa festa, do capítulo 9, verso 20, até o capítulo 10. Então, os destaques do livro. O conteúdo é a história, descrever a história da preservação providencial dos judeus por parte de Deus. Então, Deus providencia esse livramento durante a estada do Império Persa, por meio de Mordecai. Mordecai foi uma figura bem importante e, claro e óbvio, a sua sobrinha Esther. A ênfase do livro é o cuidado providencial dos judeus por parte de Deus, então Deus cuida do povo, e no contexto de uma cilada contra eles. Então armaram uma cilada, mas mesmo assim Deus dá o livramento. A lembrança judaica da sua sobrevivência por meio da festa do Purim. Então, no livro, na ênfase do livro também mostra essa festa do Purim, o que significa, o livramento de Deus, e aí depois, para a posteridade, eles fazem a festa de Purim, e aí contando, né, essa história também para os descendentes. Então, Esther, em uma sentença, Deus permitiu a expulsão da rainha Vasti para que pudesse usar Esther, a nova rainha, a fim de preservar os cativos judeus. Então, Deus faz tem toda uma estratégia para destituir Vasti, para colocar Esther no lugar. Tanto Esther como Mordecai alcançaram lugares privilegiados na corte do rei Assuero. Antes mesmo da ameaça contra os judeus vir à tona, né? Foi preciso que, na hora certa, entendesse a responsabilidade deles para servir a Deus. Isso aqui é muito importante. Volto a dizer aos irmãos que a gente não faz aplicação, né? Ou faz pouca aplicação, senão o panorama ficaria mais ou menos 1 hora, né? Para a gente fazer uma exposição com algumas aplicações. Mas Mordecai e Esther, por alcançar privilégios, né, de ter altos cargos, eles usaram isso também de forma sábia para proteger seu povo. A convicção então de Mordecai, capítulo 4, verso 14, mostra o propósito de Deus em salvar os judeus, ao colocar Esther como rainha. O livro registra também a festa de Purim, que é ali entre meados de março, e comemora o livramento dos judeus das mãos de Amã. Esther, é um exemplo nítido de que Deus nos coloca em lugares estratégicos para suprir seus propósitos. E aqui é o que eu falei, é uma aplicação. Então Deus também faz isso também ainda nesse tempo. Curiosidades. Então Deus, é interessante, como eu disse, o livro de Esther é o único em todo o Antigo Testamento que não menciona o nome Deus, embora as características divinas estejam presentes em cada história do livro, né? Então, mesmo não tendo o nome aqui, eu coloco o nome, mas é o título Deus, né? O título Deus, mesmo assim, nós vemos a atuação de Deus. A festa do Purim, o livro de Esther tem um propósito específico, bem definido. Então, o propósito do livro, quem escreve o livro tem um propósito bem definido. Qual que era? É explicar a origem da festa de Purim, está lá, Esther 9, 26 até 32. Que a festa se tornou muito importante no judaísmo medieval e a ponto de o livro de Esther ser equiparado à Torá em termos de ordenanças e rituais por quais se incluem as festas. Então, o que é importante destacar? Talvez para nós, cristãos, a gente não consiga ver os livros separados, né? Mas no judaísmo é muito comum, o Antigo Testamento, os livros são separados. Então a Torá, os 5 primeiros livros lá da Bíblia, eles têm uma força muito importante no judaísmo. Eles consideram a carta magna, né? O máximo. Mas Esther, por apresentar essa festa, esse livro também ele tem uma grande força, é isso que está explicado aqui na festa de Purim. O rei Assuero, né, uma curiosidade também, é identificado historicamente como o rei Xerxes,
I, é conhecido pelo envolvimento na Batalha das Termópilas, né, contra o rei Leônidas de Esparta. O rei Xerxes foi vencedor destas e diversas outras batalhas, sendo o único rei persa a conseguir saquear a Grécia. O historiador Heródoto relata a festa de 6 meses dada pelo rei. Então é um argumento histórico também, né? O que nós vemos de doutrinas no livro de Esther? A oração. Esther, diante da dificuldade e do perigo, convocou o povo a um jejum e a oração. Tá vendo a importância, né? A oração em Esther toma o caráter comunitário de unidade, ou seja, ela como liderança, né, como líder, ela convocou o povo a orar. E ela disse ao seu tio, falou assim, olha, convoque todo mundo à oração, ao jejum, e também as minhas servas orarão e jejuarão também, para ela buscar o favor do rei. Então veja que nós vemos uma pessoa, um propósito, formando uma unidade, né? Várias pessoas num só propósito. Também nós vemos a soberania de Deus. A soberania de Deus é claramente observada no livro de Esther. Essa soberania se manifesta pela ação de pessoas escolhidas por Deus. Mordecai exprime essa percepção ao dizer que se Esther não agisse, o socorro viria de outro lugar, mas talvez Deus a tivesse feito rainha para ajudar o seu povo. Olha que extremamente que interessante. Mesmo que se Esther recusasse ser usada por Deus naquele momento, o livramento viria de outro lugar. Mas Deus havia colocado Esther ali com o propósito dessa ajuda vir por meio dela. A aplicação prática. O livro de Esther mostra a escolha que fazemos entre ver a mão de Deus em nossas vidas ou enxergar as coisas como uma mera coincidência. Deus é soberano do universo e de seus planos não serão movidos por ações de meros homens maus. Mesmo que alguém tente mal, a soberania de Deus sempre vai prevalecer. Embora o seu nome não seja diretamente mencionado no livro de Esther, o seu cuidado providencial para o seu povo, tanto dos indivíduos como da nação, é evidente em todo o livro. Por exemplo, de ver a influência do Todo-Poderoso sobre a insônia oportuna do rei Xerxes. Então o rei, todos vamos ler, né, no livro, mas o rei Xerxes um dia ele fica com insônia, e aí ele pede para ler o livro lá das histórias, né, das crônicas, ele pede para ler o livro, aí descobre que o Mordecai fez um feito e ele não foi recompensado. Através do exemplo de Mordecai e Esther, a linguagem silenciosa do amor que nosso Pai muitas vezes usa para comunicar-se diretamente ao nosso espírito é apresentado nesse livro. Então, é uma outra coisa interessante também, né, essa aplicação prática. Mesmo que no livro não apareça Deus, né, o título Deus, e nós vemos o seu trabalhar em todo o livro, isso também demonstra também que algumas vezes Deus não é manifesto, assim, não aparece de forma explícita, mas nós vemos o cuidado de Deus para com todos nós. Esther provou ter um espírito piedoso e manso e também mostrou grande força e obediência voluntária. A humildade de Esther foi marcadamente diferente das pessoas ao seu redor. E isso a levou a ser elevada, a ser, né, de elevada posição de rainha, né, a ser elevada à posição de rainha. Ela nos mostra que permanecer respeitosa e humilde mesmo em circunstâncias difíceis, se não humanamente impossíveis, muitas vezes nos posiciona para ser o vaso de bênção incalculável a nós mesmos e aos outros. Então, Esther também mostra essa questão da sutileza, né, da mulher, mas também da sabedoria que ela teve também
e como agir, né? A Esther foi muito sábia, né? Então vale muito a pena a leitura e também as aplicações do livro. Faríamos bem então em imitar as atitudes de Esther, as atitudes piedosas em todas as áreas da vida. Nenhuma só vez há uma reclamação ou má atitude de Esther exposta na narrativa, no livro. Muitas vezes lemos que ela ganhou o favor daqueles ao seu redor. Esse favor foi o que, no fim das contas, salvou o seu povo. Então, a Esther era uma mulher de atitude. Podemos perceber tal favor quando aceitamos a perseguição injusta e manter uma atitude positiva, com a humildade e determinação para confiar em Deus. E para concluirmos, né, uma conclusão, e agora a gente conclui os 3 livros, né, Esdras, Neemias e Esther, que é esse aqui propriamente dito. Então, Esdras, Neemias e Esther foram servos de Deus, firmes no propósito de cumprir a missão que lhes foi designada pelo Senhor. Então, esses 3 livros, essas 3 histórias, esses 3 personagens que se passam, que são contemporâneos, se passam juntas, eles não viveram num tempo que tivesse facilidades ou vantagens, pelo contrário, venceram tudo, todos eles venceram pela fé, confiando na soberania de Deus, pela perseverança na decisão de cumprir o plano divino. Ele sabia, estava difícil, complicado, mas mesmo assim eles permaneceram firmes no propósito de cumprir o plano de Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, boa leitura do livro de Esther e até uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor.